Glória a Jesus. Tome seu assento, por gentileza, e abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite. E dizer, irmãos, que é muito bom estar na casa de Deus, junto com os irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já falava no começo, é uma bênção no domingo, nós temos a oportunidade de virmos cultuar ao Senhor, e eu sei que você tem alegria por fazer isso também, para a glória do nome de Jesus. Amém? Enquanto você abre a sua Bíblia, eu também, irmãos, estou agradecido a Deus, porque essa semana fez um mês que nós estamos aqui, dia 24. Fez exatamente um mês que nós chegamos a essa abençoada terra da Califórnia, e o Senhor já tem nos presenteado com tantas coisas maravilhosas, irmãos. A começar por essa família estendida que eu e a Aninha ganhamos. A vida dos irmãos nos traz bastante alegria, irmãos, ser dessa igreja, participar dessa igreja, glorificar o nome de Jesus junto com os irmãos. Para a gente traz bastante alegria mesmo. A gente não fala isso por ser da boca para fora, mas a nossa família, minha e da Ana, sempre foi a igreja, né? Fazem 15 anos que nós congregávamos ali na Flórida, 12 anos vai fazer dia 12 de dezembro. 12, mãe? 12 ou 11 que a gente está casado? 12. Vai fazer 12 anos que nós estamos casados agora, dia 12 de dezembro. E esses 12 anos, irmãos, têm sido com a nossa família estendida, a igreja, né? E fazem 10 que eu não vejo minha sogra, glória a Deus por isso. Mas fazem 15 que eu não vejo minha mãe, né? A Ana, então, mais feliz do que eu, que nem sogra ela conhece, né? Não sabe o que é sogra. Mas nós estávamos ali e tal, e agora Deus nos deu a família dos irmãos estendida aqui. Nós somos muito felizes por isso, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos falar um pouquinho de família hoje. E é por isso que eu estou fazendo essa memória. Mas num outro contexto. Palavra que Deus colocou no meu coração, eu sinceramente, no domingo, irmãos, a gente aprende diante de Deus a orar ao Senhor e sempre pedir uma palavra que vai abençoar o povo de Deus, né? E o pastor que pensa diferente ou faz diferente disso, ele está com um sério problema no ministério dele, né? Púlpito no domingo não é lugar de você contar a história da caruchinha, né? Testemunha, amém, mas história da caruchinha não. Púlpito domingo à noite não é lugar de você mandar recado para ninguém, de você esfolar ninguém, de você tratar de problemas polêmicos da palavra de Deus. Domingo à noite não é dia para isso. Para isso tem culto de ensino, para isso tem sala do pastor, para isso tem culto de libertação. Domingo à noite é um dia que Deus se reúne o povo, o culto do domingo, para abençoar o povo de Deus com uma palavra, né? É assim que o ministério do Senhor Jesus Cristo foi. O Senhor Jesus Cristo, quando reuniu o seu povo, sempre tinha uma palavra de bênção. Quando ele precisava de torcer a moleira dos discípulos, ele chamava eles à parte, e aí ele torcia a moleira dos discípulos. Mas quando ele falava ao povo, ele falava, essa palavra aqui veio para vocês, porque é a palavra do reino, viu? Esse aqui, o reino foi dado a vocês. O reino de vocês está à mão. Era uma palavra para abençoar o povo de Deus. E a gente tem aprendido disso. Mas o Senhor me deu uma palavra a respeito de um profeta que a Bíblia conhece como profeta chorão. Um profeta que passou grande amargura. Um profeta que, durante o seu tempo de profecia, foi considerado do homem do contra. Jeremias foi considerado aquele que era do contra. Até que, então, Deus começou a cumprir a palavra que tinha entregue a Jeremias. É incrível, né? Como Deus fez na vida desse homem de Deus. Acompanhe comigo essa leitura, nós vamos ler alguns versos, capítulo 29, do verso 1 até o verso 13. Até o 14, vamos lá, do 1 ao 14. E essas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois de que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá de Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém. Pela mão de Elassa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo,
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Rei de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as. Plantai jardins e comei seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terais paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem deis ouvido aos sonhos que sonhais. Porque eles vos profetizaram falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Ele escrevia desde Jerusalém. Versículo 11, muito conhecido. Porque eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Versículo 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e vos farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Como eu disse no começo, Jeremias era um profeta que, durante o seu tempo, foi conhecido como alguém do contra. Era aquele que todos falavam a respeito de uma motivação positiva, mas Jeremias falava assim: Deus me disse que não vai dar certo. E dia após dia, tempo após tempo, estação após estação, Deus foi confirmando a palavra de Jeremias. Era tão complicado o estado daquele povo, que a certo momento, em certo estágio que eles estavam vivendo, eles achavam que Deus jamais traria juízo sobre Jerusalém, por conta que o templo de Deus estava construindo em Jerusalém. Eles achavam que porque eles conseguiram construir uma casa para Deus, que em primeiro lugar Deus não pediu, eles estavam isentos de que o juízo de Deus chegasse àquela cidade. É verdade que toda a história de Israel, principalmente quando você percebe após Davi, é levado em conta, inclusive, o fato de Jerusalém ter sido tantas vezes, obrigado, mano, tantas vezes protegido pelo Senhor, é bem verdade que eles tinham motivos para acreditar que Jerusalém jamais seria atacada. Eles tinham motivo suficiente na sua teologia pessoal para crer que jamais eles seriam atingidos por nada. Eles tinham. Você lembra que algum tempo atrás Senaqueribe havia cercado a cidade de Jerusalém? E ele tinha mandado cartas e o rei Ezequias pegou aquelas cartas, levou até o templo e falou: Senhor, olha só, o Senaqueribe mandou essas cartas aqui, mas essas cartas não são para mim, são para o Senhor, estão afrontando o Senhor. E aí Isaías vem com uma palavra para ele e fala assim: olha, nessa peleja não tereis que pelejar. Lembra dessa passagem? Porque eu mesmo, o Senhor, darei livramento a vocês. E Deus naquela noite sai com um anjo e mata mais de 150 mil homens do exército inimigo, 180 mil homens. Depois Senaqueribe é morto, inclusive pelos seus próprios filhos. Fantástico. Nem mesmo uma flecha do exército gigantesco de Senaqueribe chegou até Jerusalém. Eles tinham motivos para crer, por causa da história passada, que jamais eles passariam por nenhum problema.
Então, depois de toda essa história de serviço, depois de toda essa história de amor diante de Deus e de Deus tendo paciência com eles, na verdade, eles finalmente são atacados, dilacerados, vandalizados, quebrados, a cidade é queimada, o templo é derrubado, as coisas do Senhor são saqueadas. Você já parou para pensar nisso? Essa é uma das grandes perguntas da teologia. Para o sacerdote carregar a arca tinha que ser no ombro. Se alguém de Israel tocasse na arca sem estar propriamente, ou ser próprio daquele serviço, um levita, ele era fulminado por Deus. Agora, quando saquearam o templo do Senhor, eles levaram a arca de qualquer jeito. E nada aconteceu. Eles foram tão vandalizados que até mesmo as bases de tudo aquilo que eles criam foi deturpada. Deixa eu falar uma coisa para você e começar com isso. Jamais coloque o foco da sua fé nas obras e nos feitos que você oferece para Deus. Coloque a sua fé na fidelidade de Deus para com a sua palavra e no sacrifício do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. Eles nem tinham o Senhor Jesus Cristo e há muito tempo tinham deixado de lado a fidelidade da palavra de Deus. Em certo ponto, um dos seus profetas, Deus pede para que ele abra um buraco na parede da casa de Deus, e ele percebe os próprios sacerdotes do Senhor, os pastores, oferecendo a adoração ao sol, e uma imagem na parede que causava ciúmes em Deus. Deturbado. Então agora eles são visitados com um reality check avassalador. Um choque de realidade. Eu não sabia que eu estava andando tão longe de Deus. E agora eu sofro esse choque de realidade. Eu não sei se você já sofreu um choque de realidade na sua vida. De achar que você era quisto e você descobre que na verdade te odiavam. De que você achava que você estava indo bem, mas na verdade tudo ia mal e você não sabia. De achar que as coisas agora iam tomar uma proporção apoteótica, mas na verdade você dá de cara com a parede. Eu não sei se você já se sentiu traído, por exemplo, por alguém que você considerava um amigo pessoal seu. E de repente, na hora que você falou assim, nosso relacionamento daqui só melhora para frente, e você toma uma invertida da vida, e de repente você se encontra com a realidade de que o único amigo que você pode contar em qualquer tempo da sua vida é a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Eles tomaram esse choque de realidade. E foram levados agora cativos, muitos deles mortos. E chegam agora na Babilônia. E eu não sei você, mas eu acho o judeu meio assembleiano. Eu digo assim, porque o judeu era o tipo do crente que ele acha que a maneira só dele fazer é a maneira certa. Todo mundo do mundo faz uma maneira mais ou menos, mas a dele é a maneira certa de fazer. Ele não podia conceber na cabeça dele de agora participar de uma terra como a Babilônia. Uma terra cheia de outros ídolos, uma terra cheia de outros deuses, uma terra cheia de outras perspectivas. Aquilo para ele era um assinte. E ele olhava para a fidelidade do coração dele para com Deus, e ele considerava isso, a fidelidade do coração dele para com Deus, e falava assim, Deus não vai me deixar aqui, Deus não vai me deixar nessa situação, Deus sabe que aqui eu estou impedido de promover o meu ministério, de avançar no meu plano, de conquistar o meu sonho, de alcançar tudo aquilo que eu prometi para mim mesmo, e eu disse que fui Deus. Certa vez estavam fazendo uma entrevista de uma coletiva de imprensa, né, com o Cristiano Ronaldo, me permita essa historinha para ilustrar, e disse assim para o Cristiano Ronaldo, né, falou assim, o que você acha que é o seu ideal na Terra, né? Aí o Cristiano Ronaldo, jogador hoje da Juventus, não, do Manchester agora, né, falou assim, eu entendo que Deus me colocou na Terra para ensinar os homens a jogar futebol. Eu sei que o meu plano na terra foi, Deus me mandou aqui na terra para ensinar os homens a jogar futebol.
Aí passou aquele negócio de imprensa e tal, aí foram falar para o Messi, né, para tirar uma declaração do Messi sobre a declaração do Cristiano Ronaldo. Né? Aí falaram assim, escuta, Messi, o Cristiano Ronaldo falou semana passada que disse que Deus colocou ele na terra para jogar futebol. O que você acha disso? Aí o Messi falou assim, não lembro de ter falado nada disso para ele, não. Eu não lembro de ter falado nada disso para o Cristiano Ronaldo, não. Né? Se o Cristiano Ronaldo achava que Deus tinha mandado ele para a terra para jogar bola, o Messi achava si próprio Deus. É lógico que isso é uma ilustração para demonstrar que diversas vezes nós estamos perdidos no nosso planejamento, exatamente como essa história descreve. Nós achamos que tudo que nós fizemos até agora, e todas as nossas programações, e todas as nossas direções, foi Deus que quis que fosse assim. E agora a gente se encontra, às vezes, numa realidade tão contrária a nós, e a pergunta que fica na nossa cabeça é, por quê? Não, Deus não quer isso para mim. E a gente vai para as declarações neopentecostais. Eu não aceito. Eu declaro sobre a minha vida um tempo novo de abundância. Eu declaro sobre os meus problemas que eles terminem. Mas aí, você lembra daquele irmão que falava para você, olha, Deus vai colocar você numa prova, rapaz, para ajeitar alguma coisa na sua vida. Você falou assim, esse irmão só fala de prova. Sabe aquela consciência que você tinha no fundo da sua alma, que Deus falava para você? Olha, vai haver um tempo que você vai precisar de mudar algumas coisas na sua vida. Sabe aquela ideia que não saía da sua cabeça, mas você rejeitava? De que Deus estava chamando a atenção sobre algumas posturas e alguns comportamentos pessoais seus, e que Deus ia dar fim a eles? Pois é. Agora isso na sua vida, esse irmão na sua vida, te escreve uma carta. Lá no seu cativeiro. Escreve uma carta, e a carta começa dizendo quase como eu te avisei. Eu te falei, não te falei? Eu falei para você que você ia passar por uma luta, não falei? Eu falei para você que as coisas iam ficar difíceis, não falei? Eu disse a você que havia um tempo onde as coisas iam se estreitar, não te disse? Pois é. Primeira coisa que eu deixo de falar para você, deixa eu comentar um negócio para vocês. Olha, é o seguinte, vocês foram transportados para esta terra. Vocês chegaram no lugar onde vocês chegaram, porque eu, o Senhor, os fiz transportar. Foi eu quem te trouxe, diz o Senhor, ao lugar onde você está, a posição que você está e a situação que você está vivendo. Que duro. Deus está dizendo para Israel, olha, não ache que isso é um ato de Satanás. Não considere isso um ato simplesmente das suas lutas espirituais contra o crente fiel que você é. Saiba você que foi eu quem trouxe você a este lugar estreito, difícil, apertado, contrário. O salmista, quando chega a essa posição, ele fala assim, Senhor, foi-me bom ter sido afligido. Mas aqueles israelitas que acabaram de chegar nessa posição, eles conseguiam culpar qualquer coisa, menos olhar a necessidade deles de passarem pelo estreito. Me lembro isso com tanta clareza. Certa vez, eu e a Aninha tínhamos acabado de começar a trabalhar com os nossos jovens e você imagina, quando eu fui colocado como líder do departamento de jovens da nossa igreja sede, eu tinha 24 anos de idade. A idade média dos nossos jovens era 26. Então eu era 2 anos mais novo do que a maioria dos jovens. A primeira coisa que aconteceu é que nos primeiros 5 meses, quem não saiu estava muito desagradado. Muito novo. Acabou de casar, fazia 6 meses que eu tinha casado. Eu mal conseguia controlar as brigas em casa, quanto mais briga entre os jovens, e problema entre os jovens, né? E eu lembro que uma certa vez, eu tentando trabalhar, e a Ana com visto de estudante,
loucura de chegar em casa, ir para a escola, e de segunda a quinta, e sexta-feira cansada, e um monte de atividades que nós tínhamos na igreja. Eu já trabalhava na igreja naquela época. E eu lembro tão claramente que uma das jovens fez aniversário. E ela marcou o dia do aniversário dela num dia de trabalho dos jovens, só para minha esposa não ir. E ela convidou todo mundo das jovens, menos a minha esposa, para dizer que não estava atrapalhando o trabalho dos jovens. E aquilo era a ponta do iceberg, que me deu um termômetro muito grande de como as coisas iam. O problema não era uma festa de aniversário, que isso? O problema era a representação que aquilo tinha. Dentro do trabalho que eu, com muito esforço, quase desistindo, estava tentando fazer. E eu não contei nada para a Ana, eu fiquei quieto, eu falei assim, deixa isso para lá, eu vou resolvendo isso aí, né? Deixa eu ficar aqui em casa quietinho, já ela chega, eu vou ver o rostinho dela, vai estar feliz, e aí eu me alegro também, porque a alegria dos nossos olhos, meu irmão, é a sua esposa. Se a minha esposa vai chegar, eu vou olhar para ela e eu vou ficar feliz. Quando ela chegou, ela estava pior do que eu. Nós conversamos, nós não tínhamos o no ainda naquela época, nós conversamos a respeito, ela já sabia do assunto, e eu olhei para ela e claramente falei assim, Ana, eu não entendo o que está acontecendo. Eu não errei, você não errou, nós não fizemos nada contrário àquilo que nós estamos tentando fazer para Deus, mas a nossa situação é essa. E aí eu falei para ela, eu vou lá para o outro quarto orar. Saí da sala, fui até o outro quarto orar, e a minha oração se consistia, Senhor, tem misericórdia de mim, me dá um sinal. Senhor, tem misericórdia de mim, me dá um sinal. Durante 40 minutos eu orei a mesma coisa. Até pelos 40 minutos depois da oração que se continuava, Deus falou assim para mim, abre a sua Bíblia no Salmo 123, verso 4. Eu não me lembrava do Salmo 123, já tinha lido o Salmo 23. E o verso dizia assim, assim como a serva espera pela mão da sua senhora, e como o servo espera pela mão do seu senhor, assim a minha alma espera até que tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque minha alma se faz a face de desprezo. Eu falei assim, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus está me ouvindo. Durante aquela semana eu falei, Senhor, o Senhor já mostrou que tem misericórdia de mim, agora me dá um sinal. E durante uma semana eu pedi um sinal. Fui em vários cultos, participei de tudo que acontecia na igreja. Deus não usou ninguém para falar comigo, e essa era a minha expectativa. No 7º dia, quando a gente chegou no escritório para trabalhar, nós tínhamos a oração dos funcionários, e tinha o pastor Genésio, já que está com o Senhor na glória, e o pastor Genésio sempre foi um homem muito usado por Deus. E eu cheguei perto do pastor Genésio, irmão Raudinei, e falei assim, Jesus, o pastor Genésio está aqui, ó. Se o senhor der uma cutucada nele, ele entrega. Na expectativa de Deus usar o pastor Genésio para me entregar alguma coisa. Terminou a oração, o pastor Genésio se alegrou em Jesus e nos despediu. E eu fui saindo, né? Na hora que eu fui saindo, o pastor Cláudio Pinheiro se encontra comigo. E se você podia esperar alguma coisa do pastor Cláudio Pinheiro, era qualquer coisa, menos uma profecia. Porque pensa num homem brincalhão. Mas ele me pegou pelo braço e falou assim, Will, Deus me mostrou o irmão indo por um caminho que o irmão não está querendo ir, mas o Senhor lhe diz que é Ele que está lhe fazendo passar por esse caminho. Aí eu falei assim, isso aí é, né? Eu estou com a cara amarrada faz uma semana e tal, né? Crédulo. E aí ele olha para mim e fala assim, e nem adiante perguntar para a sua esposa que você não entende, porque aquilo que você não entende é o Senhor quem está fazendo. Naquele dia eu tive certeza absoluta que aquele estágio de coisas que estavam passando foi o Senhor quem me trouxe àquele lugar, independente da minha vontade de gostar daquele lugar ou não. Israel, quem trouxe você a essa cidade babilônica foi o Senhor. Independente da sua vontade positiva para com ela, foi o Senhor. E olha que fantástico isso. Jeremias não fala, o Senhor, aquele que te ama, o Senhor, aquele que cuida de você. Ele fala assim, o Senhor dos exércitos. Ora, quem foi que perdeu a guerra? Não foi o exército? Agora, Deus, o Senhor dos exércitos, está dizendo a Israel, sabe essa derrota que você levou na sua vida?
Sabe essa invertida de assuntos que você teve? Sabe esse problema que você não sabe de onde veio? O Senhor estava falando, fui eu. Foi eu quem fez. Foi eu quem lhe trouxe a esse lugar. Foi eu que causei a você esse dano e essa cicatriz. Duro, não é? E ele continua dizendo, edificai casas e habitai nelas. Ei, vai trabalhando aí. Ei, não é tempo de você, porque você está vivendo num tempo contrário, você vai falar assim, quer saber, vou largar a mão de tudo. Não, 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 não. Trabalhai, construir casas e habitai nelas. Vamos continuar trabalhando e correndo atrás. Não é porque você está passando em um momento contrário que a sua medida e a sua composição, a sua forma de adquirir isso, é fazer, quer saber? Deixa quieto. Não, 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 não. Construir casas, edificar casas e habitar nelas. Pode trabalhar, companheiro. Arregaça a manga, vamos para frente. Não é porque a situação é contrária que você está permitido a largar sua mão de lado. Não é porque a situação é contrária que você está permitido a deixar as coisas ao Deus dará. Não, senhor. Arregace as mangas e trabalhe. Trabalhe para o seu benefício. Edificai casas e habitai nelas. Para que você seja beneficiado. Plantai jardins e comei o seu fruto. Ei, desfrute essa palavra. Plantai jardins e coma o seu fruto. Deixa eu falar um negócio para você. Você sabe porque muitos casais passam a ter problemas no casamento? Porque param de plantar jardins em casa e comer do seu fruto. Certa vez, desses tempos de crise que nós estávamos passando, uma irmã, esposa de um pastor do nosso ministério, ela chegou para mim e falou assim, Will, namore quando as coisas estiverem ruins. Namore quando o tempo lhe for contrário. Namore quando as coisas não andarem bem, porque se você for esperar as coisas andarem bem para você namorar, talvez você não namore. Quantos problemas há nos casais? Porque por conta da crise, por conta do tempo de luta, eles deixam de ser afetuosos um com o outro. O marido deixa de ser amigo da esposa, a esposa deixa de ser amiga do marido. Quantos casais, irmãos, especialmente nesses tempos de transições, de vir para lá, de ir para cá. Agora há pouco mesmo ali lá na Flórida, está chegando gente, todo final de semana tem 3, 4 casal novo da igreja. Incrível. E quando você vai conversar com um casal, sempre um está com um problema com o outro. Por quê? Você me trouxe para cá. Eu não queria ter vindo, mas você me trouxe. É porque a gente está passando isso porque você tomou essa decisão. Eu te avisei a respeito disso, daquilo outro. Em vez de plantar um jardim, eles deixam que a erva daninha tome conta. E aí não há fruto para comer. E você sabe o que acontece com um casal que não desfruta do fruto do seu matrimônio? O matrimônio morre. O matrimônio definha. O matrimônio deixa de ter algo de transbordante para você desfrutar. Vocês todos são adultos suficientes para ouvir isso, e eu repito. Olha, Salomão disse, tome água da sua cisterna, para que ela não se encha de água demais, e venha se derramar pela rua, e outro aproveite dela. A recomendação de Jeremias para aquele povo é para que eles tivessem discernimento espiritual e intelectual, para saber que a sobrevivência deles dependia do trabalho e do cuidado da sua própria terra.
o cuidado do seu próprio coração, daquilo que eles tinham para fazer. Plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Ei! Não, você sabe o que é? É que a gente vai ter mais um. Ou que a gente vai ter um. Nem estou mandando recado para ninguém que só tem um, tá? Olha, nós vamos casar quando eu conseguir comprar aquela casa. Olha, eu vou tomar esse passo aqui quando eu chegar naquele lugar que eu quero. Ei. Qual que era o plano que Deus tinha pedido na sua vida? Por conta da adversidade, não pare. O que é que você esperava de bem para o futuro? Por conta da adversidade, não pare. Qual que era o sonho da sua vida chegar? Por conta da adversidade, não pare. Quando me falaram que nesse país eu não podia estudar, eu falei, não tem problema. Estou terminando minha 4ª faculdade. A minha condição para estudar, eu não falo isso com nenhum mérito próprio, porque eu sei que foi o Senhor quem me deu. Mas estando ilegal nesse país, sem condição de uma bolsa de estudos, o Senhor abriu oportunidades para que nós chegássemos em algum lugar nesse sentido. Por quê? Porque mesmo as coisas sendo adversas, eu entendia qual que era o plano de Deus nessa questão da minha vida para chegar. E se tem um lugar onde eu não parei, foi isso aí. Em muitos outros, vários problemas eu tive, mas nesse eu busquei não parar. Não pare também. Dê as suas filhas em casamento. Dê os seus filhos em casamento. Gere filhos, gere sonhos e conquiste os sonhos que Deus lhe deu, independente da adversidade. Independente do lugar espremido que Deus colocou você para passar. Ele continua dizendo, olha, tomai filhas e maridos a elas para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. E aqui eu achei fantástico, porque isso veio com uma injeção de Deus no meu coração ontem. Procurai a paz da cidade para onde eu vos transportei. Procurai a paz da cidade para onde eu vos transportei. O que é que o povo dessa cidade precisa para que eles alcancem a paz que nós queremos na nossa vida? Tem tanta gente que quando chega em um lugar, ele arruma emprego fácil, ele arruma amigo fácil, ele arruma até uma igreja para congregar fácil, mas ele nunca consegue trazer ninguém para Jesus. O patrão está com problema, o irmão está com problema, o companheiro de trabalho está com problema, mas ele não oferece a paz que pode trazer paz à cidade. O Salmo 128 vai dizer assim: bendito aquele que teme a Deus, porque irá bem. A sua esposa será como árvore plantada junto à sua casa. Os seus filhos como planta de oliveiras em volta da sua mesa. Glória a Deus. E tudo que ele vai fazer vai prosperar. E ele verá os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. O que ele está falando? O que ele está falando aqui é um caminho natural para aquele que serve a Deus. É um caminho natural para aquele que se dedica ao Senhor. Primeira coisa, ele vê resultado na vida da sua família direta, a sua esposa. Quer ver um homem que serve a Deus? Quer conhecer um homem que serve a Deus? Pergunta para a mulher dele. Só perguntar para a esposa dele. Seu marido é crente? Sabe que uma das coisas para a gente rever a questão do crivo na igreja, para a gente ver se tem condição daquela pessoa que está sendo dedicada ao ministério, se ele tem condição, é uma carta que a gente pede para a esposa. Só que a gente não pede assim, fala para a sua esposa escrever. Não. A gente entrega para a esposa. Entrega para a esposa e a esposa entrega direto para o pastor, sem passar pelo irmão. Me fala como é que é ele em casa. E olha, graças a Deus, a maioria das pessoas que a gente pede para levantar como obreiro, a resposta é sempre positiva, porque já estamos acompanhando a pessoa. Mas de vez em quando, esse homem é um traste em casa. Esse homem é mal pagador. Ele bate em mim e nas crianças. De vez em quando aparece uns.
Porque ele fala muito de Deus, mas direto a planta a vinha, que era para cobrir a sua casa e cercar a sua casa, não cresce. Ou de vez em quando ela cresce demais e começa a abafar a casa também. Porque aquele que não tem condições também de podar a sua própria vinha. Os filhos como plantas de oliveira em volta da sua casa, meu Deus do céu. Eles são planta de erva daninha, mas de oliveira não. Mas sabe qual que é o fantástico? Não é simplesmente a casa desse irmão. É que o impacto dele é tão fantástico, que fala que a próxima geração tem vontade de participar da vida dele. Ele verá os filhos dos seus filhos. Sabe por que os filhos dos filhos trazem os filhos para verem o vô? Porque o vô é um bom impacto na vida dos filhos. Que filho que traz o filho para ver o vô, se o vô foi por filho, um traste? A vida desse pai foi tão bem impactada para os filhos, que os filhos querem trazer os seus filhos para estarem perto do avô. Eles querem demonstrar que aquilo que o avô plantou no coração deles é positivo. O homem que teme ao Senhor, ele vê os filhos dos seus filhos. E por fim, o impacto desse homem é tão fantástico, é tão grande, que essa paz chega na cidade, em Jerusalém. A cidade sabe aonde buscar paz. A cidade sabe aonde buscar uma palavra. A cidade sabe onde tem um conselho positivo. A paz chega até Israel. Mas agora estão esses homens aqui, presos no exílio, recebendo uma carta de quem eles não imaginavam. Procurai a paz da cidade que eu vos fiz para transportar, porque na sua paz vós tereis paz. Quer ter paz? Quer viver em paz nessa terra? Comece a procurar paz em volta de você. Quer ter paz no trabalho? Comece a procurar paz daqueles que estão no trabalho. Quer ter paz da família? Comece a procurar paz das famílias que estão em volta de você. Mas não faça isso antes de ter paz na sua própria casa. Não se esqueça. Não vai procurar paz da família do outro, se em casa você não tem plantado um jardim e desfrutado do seu fruto. Se em casa você não tem entregue os seus filhos, não tem tido filhos, não tem tido sonhos para cumprir em Deus. Se a sua vida está andando, entendendo que Deus te colocou aqui, agora quer ter paz, começa a procurar paz em volta. Começa a dar paz para as pessoas. Dá uma palavra de paz, dá uma palavra de esperança, dá uma direção para que essas pessoas encontrem a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que você vai ter paz. Tem muita gente que quer ter paz, mas não oferece paz a ninguém. O deixe em paz dela é que os outros se lasquem. Olha, me deixe em paz, o seu problema é seu problema. Não. Procure a paz da cidade onde eu vos fiz transportar. Procure a paz daqueles em volta de você. E aí ele começa agora a desconstruir tudo aquilo que eles pensavam. Ele dá um plano para eles, olha, procure a paz no lugar da sua cidade, edifiquem casas, trabalhem, plante uma vinha, deem os seus filhos em casamento, tenham filhos e filhas. Ele começou a dar um plano para eles de trabalho. Agora ele começa a desconstruir o plano deles. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Continua. Nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais. Ei, sabe aquela ideia sua que veio na sua cabeça? Não dá ouvido para ela, não. Sabe aquela pessoa que falou assim para você, ó, tem um conselho bom para você. Faz assim, bobo. Faz assim. Ei, volta para lá, bobo. Deixa eu dar um conselho bom para você. Rapaz, o cara me falou ontem, semana passada, que lá em Ohio, estão tirando $1.500 por semana, trabalhando muito menos do que você está fazendo. Rapaz, toma um passo, faz alguma coisa. Ó, me falaram que se você fizer assim, aqui o governo americano não liga para isso não. Você vai conseguir resolver isso aí mais fácil. Olha, se você se separar da sua esposa e pegar um casamento com um americano, seu documento chega mais rápido. Tem um jeito de resolver isso aí, facinho, rapaz. Não dê ouvido aos vossos profetas. Há alguns dias atrás, um amigo veio conversar para mim e falou assim, eu pedi conselho a respeito de um assunto, e eu perguntei para ele, você falou com seu pai? Ele falou, falei. Eu falei, descarte tudo que seu pai te falou. Eu não sei o que ele falou, mas descarta.
Porque o que há no coração dele a respeito desse assunto não presta. Que eu já conheço. Se o assunto é esse, descarte o seu profeta. Sabe o que ele fala de seu profeta? É gente que você confia. Que está lhe dando um conselho contrário à vontade de Deus. Isso é tão sério, irmãos. Eu não estou desconstruindo a autoridade de ninguém sobre a sua vida. O que eu estou dizendo claramente para você, cuidado, porque até mesmo pessoas que nós confiamos, às vezes, nos dão conselhos contrários à palavra de Deus. E a pessoa lhe quer bem, só que ela não sabe o que Deus está fazendo na sua vida. A pessoa quer você bem, mas ela não sabe o que Deus está fazendo na sua vida. Ela não sabe te entender. Eu lembro que quando eu entrei nos Estados Unidos, desculpa eu contar testemunhos, eu acho que isso edifica tanto a nossa perspectiva daquilo que a gente está falando. Logo quando eu comecei a trabalhar na nossa igreja, trabalhando aqui e tal, algumas pessoas não gostaram que eu fui trabalhar na igreja, algumas pessoas próximas da família. E ligaram para o Brasil e falaram para minha mãe que eu estava ganhando menos que uma pessoa que trabalha no McDonald's. E minha mãe ligou do Brasil, sem nunca ter vindo aqui. Minha mãe fazia mais de 20 anos que não trabalhava, por causa de problemas de saúde. Ela ligou para mim aqui nos Estados Unidos e teve coragem de me falar no telefone que eu devia largar o emprego que eu estava trabalhando e procurar outro, porque eu ganhava menos que uma pessoa que trabalha no McDonald's. Eu falei, como é que a senhora sabe quanto ganha uma pessoa que trabalha no McDonald's nos Estados Unidos da América, na Flórida? Certamente alguém lhe falou isso. E eu lembro as minhas palavras para minha mãe tão claramente, eu falei assim, minha mãe, se Deus achar que nesse trabalho que eu faço, eu necessito ganhar mais para a minha subsistência, Deus fala com a pessoa que me contratou. 2 semanas depois eu recebi um aumento. Sem nem pedir nada para a pessoa. Porque Deus interviu. Mas há momentos da nossa vida, principalmente esses que a palavra de Deus vem contrária, a palavra dos homens vem contrária à palavra de Deus, nós precisamos nos posicionar contra. Porque eles profetizam, versículo 9, falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Não fui eu que enviei essa proposta. Não fui eu que te disse volta. Não fui eu que te falei que vai acabar rápido. Não fui eu que te falei que já está no final. Não fui eu. Estão dizendo que fui eu. Estão falando para você que fui eu. Estão falando para você que foi o Senhor que disse. Não foi. Eles falsamente falam em meu nome. Olha, rapaz, tive um sonho com você essa noite. E me arrepiei tudo. Porque eu vi você num lugar espaçoso. Não foi Deus que mandou o sonho. Foi a vontade do seu amigo de te ver bem. Mas sabe de uma coisa? A melhor vontade do seu amigo de te ver bem, não é nem de perto da vontade do Senhor de te ver lavado e remido no sangue dele, vitorioso, no plano que ele tem para a sua vida. Esse plano é melhor. Esse plano compensa. E aí Deus dá uma sentença. Por que isso? Porque assim diz o Senhor certamente, que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos trazer a este lugar. Quando passar o tempo que Deus determinou para que você e eu passemos, a vitória vem. Quando passar o tempo do final do nosso aprendizado, a vitória vem. Quando passar o tempo da nossa maturação no Senhor, a vitória vem. Agora, durante esse tempo, não se esqueça dos conselhos que Deus está nos dando. Durante esse tempo da contrariedade das coisas, de ver as coisas do jeito que você não queria, de olhar para as coisas e não andando da maneira como você gostaria, não se esqueça de que a vitória daquilo que você imaginou vem. E o versículo 11, todo mundo gosta, mas esquece todo o resto da história que eu acabei de contar. Porque bem eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Deus está falando assim, ei, eu sei o que eu estou fazendo. Deixa eu falar uma coisa porque o seu coração tem que vibrar hoje. Deus sabe o que está fazendo com você. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Deus sabe aquilo como Ele está tratando você. Ele sabe aonde Ele quer chegar. Deus sabe aonde Ele quer chegar. Deus já tem um plano traçado. Bem sei eu os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Às vezes as crianças, irmãos, para tomar remédio é uma luta, não é? É uma luta para dar remédio para essas crianças.
principalmente o Noah, quando era pequeno, você tinha que pegar os 2 braços dele e colocar dentro da goela dele e fechar a boca. Sabe, às vezes, quando você dá pílula para bicho, que você segura o focinho assim para engolir? Era quase assim que tinha que fazer. Dificuldade que é para tomar um remédio. E quando ele saía, o olhar dele para mim é: o Senhor me odeia. Só pode ser. O Senhor me forçou a tomar um remédio. O Senhor me forçou a passar por uma situação. Essa situação de impotência, de ficar preso nos seus braços, é uma situação de impotência terrível, Pai. Por mais que eu forçasse sair dos seus braços, quanto mais eu forçava, chegou a me machucar. Tudo isso para quê? Para o Senhor enfiar esse líquido vermelho, com gosto de pseudo-cereja na minha goela abaixo? Mas o meu olhar para o Noah era: bem eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Companheiro, essa febre precisa baixar. Meu filho, essa gripe precisa de sair. Meu filho, essa infecção precisa ter dado um fim nela. Bem eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Precisa chegar a um ponto final nessa sua condição que você está. Durante a noite, quando você está dormindo, lá do meu quarto eu ouço você tossindo. E você tosse, só piora uma noite depois da outra. Bem seu eu, os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. Para quê, Pai? Para lhe dar o fim que você espera. Como é que você espera terminar a vida? Como é que você espera terminar a sua carreira diante de Deus? Carregado de derrotas ou de vitórias? Arrastando a perna e mostrando os machucados que Deus lhe fez, sem nunca lhe ter dado razão para isso? Ou mostrando caças de cicatriz e falando assim: vitória, 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 vitória? Como é que você espera? Deus sabia que a expectativa do povo dele, a respeito do fim das coisas, era um fim de paz e de vitória. E Deus estava falando assim: ei, eu espero isso também. Esse é meu pensamento a respeito de vocês. E aí ele termina falando: se vocês seguirem a minha receita, se vocês deixarem de lado as vozes que estão falando para você, isso é só uma marola, isso é só uma gripezinha, vai passar. Se vocês derem ouvido à minha receita de saúde para esses dias de dificuldade, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus nos mandou essa carta essa noite, para transformar a nossa perspectiva atual de como as coisas precisam vir. Hoje, logo quando eu cheguei aqui, eu fui lembrado de que está surgindo agora uma nova variante, né? Omicron. E o mundo está polvoroso de novo. Semana que vem eu estou pensando, talvez a gente vai voltar a usar máscara. Amém? As pessoas estão chegando aqui, de repente se sente constrangida, e eu sei que a maioria dos irmãos estão vacinados. Mas pense comigo. O mundo está em polvorosa. As pessoas não têm solução. Uns profetas dizem: vai terminar. Outros profetas dizem: sai daí. Outros profetas falam: foge para um novo lugar. Abra comigo o Salmo de número 11, eu estou terminando. Glória ao teu nome, Jesus, para sempre, Senhor. Aleluia. É um salmo de Davi.
no Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma? Foge para a tua montanha como um pássaro? Porque eis que os ímpios armam com um arco e põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que os firmamentos ou os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? Você lembra quando Davi foi convidado por Saul? Na verdade, Saul convidou todos os seus filhos e Davi, porque era seu genro, para um jantar. E quando Jonatas fala para ele, ele fala assim: Jonatas, eu não vou, porque seu pai quer me matar. Eu falei, rapaz, você é doido, meu pai quer te matar? Quer nada, meu amigo. Meu pai quer teu bem. Faz o seguinte, Jonatas, vai para lá, para a festa. E a hora que seu pai perguntar a respeito de mim, você fala que eu fui visitar meus pais em Belém. Bom, dependendo de como ele te tratar, você vai saber que ele tem contra mim. Mas é o seguinte, se ele demonstrar que você quer minha morte, eu vou estar lá no manguezal, lá nas amoreiras. E você manda o arqueiro para mim. Se ele quiser meu bem, você fala para o arqueiro jogar a flecha antes das árvores. Mas se ele quiser meu mal, você joga a flecha para trás da onde eu estiver. E eu vou saber. À noite na festa. Quando Saul pergunta para Jonatas, cadê Davi? Ele fala que Davi tinha ido resolver os pais. Ele ficou tão irado que ele quase matou Jonatas. E aí Jonatas mandou um arqueiro. E mandou a flecha. Nessa ocasião, Davi escreve o Salmo 11. Foge para a tua montanha como um pássaro. Ei, vai para longe, rapaz. Foge daqui. Os fundamentos estão transtornados. O que o justo pode fazer? Ei, o que era certo deixou de ser certo. O que era o jeito de fazer deixou o jeito de fazer. Olha a situação da escola das nossas crianças na Califórnia. Olha a situação do governo, como está nesse país. Olha o preço da gasolina. Ei, companheiro, pega as tuas coisas e foge. Olha a dificuldade que é para conseguir documento. Olha a dificuldade que é para conseguir trazer as pessoas para o culto. Ei, companheiro, pega as tuas coisas e foge. Os fundamentos estão abalados. O que uma pessoa que quer fazer as coisas certinho como você pode fazer? O salmista continua falando. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O que ele quer dizer com isso? Você já brincou de blink contest? Quem pisca primeiro? Sabe o que significa esse negócio de piscar primeiro? É porque quem piscava primeiro podia tomar um golpe do outro. O que o salmista está dizendo é que os homens maus ficam testando para ver. A hora que Deus piscar, eu pego o justo dele. A hora que Deus piscar o olho, eu vou lá e agarro aquele que serve a ele. A hora que ele piscar, eu vou e massacro a igreja dele. Mas espera Deus piscar no cuidado dos seus. Espera Deus piscar no cuidado da sua vida. Espera Ele tirar a atenção naquilo que Ele está fazendo sobre você. O Senhor prova o justo, mas que a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Vai dar certo você cumprir a receita de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Nós falamos hoje de várias receitas. Clara, você me ajuda, filha? Nós falamos hoje de várias receitas. Algumas receitas delas são bem simples. Chega em casa, bate com mamão e açúcar. Toma e é fácil. É muito simples algumas condições na nossa vida. A gente fala para o nosso coração, eu vou continuar crendo em Deus, legal, Will, que bênção. Mas algumas outras precisam de um passo que nós não estamos querendo dar. Há passos que nós não queremos dar.
E um deles é continuar construindo alguma coisa nesse lugar. Tem gente que já falou assim, irmão Raudinei. Aquilo que eu fiz até agora, eu fiz até agora. Mas daqui para frente eu não faço mais. Eu construí o que eu construí até agora, eu lutei o que eu lutei até agora, mas daqui para frente é só dar aquela gabaritada e já está bom. Os filhos já estão ficando grandes, a família já está ficando grande, a vida já passou e já está tudo bem. Tem muita gente aqui nessa cidade que pensa assim, já não quer mais. Mas a palavra que Deus mandou para aquela cidade, para aquela Jerusalém, que estava agora cativa, presa, amarrada, nesse tempo de dificuldade, ei, arregaça a manga, trabalha. Vamos para frente, tem muita coisa para fazer. A outra palavra que Deus também às vezes é difícil fazer, por quê? Vocês não conversam mais no assunto, mas aquela ofensa ficou sem resolver. Vocês não falam mais disso, mas nunca foi resolvido. E o amor desde então só vem se esfriando. Só vem sendo jogado água. Não há uma conversa que se tem que não é levantada em consideração aquela questão e é trazida aquela animosidade. As ervas daninhas estão comendo a plantação. Estão amarrando o fruto. Já não dá mais nem vontade de desfrutar mais. Você precisa resolver isso aí. Você precisa dar um jeito nisso aí. E outra, não interessa a sua idade. Não interessa quanto tempo você é crente. No cativeiro, é tempo de gerar novos filhos. No cativeiro é tempo de gerar novos sonhos. No cativeiro é tempo de reacender a sua chama, para que Deus cumpra o propósito dele na sua casa e na sua vida. É tempo de renovação. Deixa para lá as vozes proféticas contrárias. Deixe para lá as vozes que vêm ao seu, entre aspas, favor. E saiba que os olhos de Deus atentos sobre você vão impedir que o homem mau te pegue. Então, você vai começar a orar depois de resolver essas coisas. Você vai ver Deus, a mão de Deus se mover de maneira diferente. Se é tempo de renovar a amizade com alguém, renove. Busque a paz dessa cidade. Busque a paz da sua casa. Busque a paz da sua família. Eu quero orar por você. Se você quer trazer uma situação aqui à frente, da sua casa, da sua família, em qualquer um dos pontos que nós falamos, ei, nós somos uma família. Nós não estamos aqui para julgar uns outros, nós estamos aqui para viver as mesmas situações juntos um com outros, para poder viver as mesmas vitórias também. Se Deus falou com você a respeito desse assunto, eu queria orar por você. A nossa hora já passou, eu falei demais. A Ana vai brigar comigo depois. Eu falei muito tempo. Mas eu queria orar por você. Vem à frente. Eu queria orar por você. Eu estou profetizando de olhos abertos. Eu sei que o Senhor está fazendo alguma coisa na sua casa e na sua família. E eu sei que você estava decidido a tomar decisões que Deus não queria que você tomasse. Decisões que você não queria tomar. Eu já sou pastor há tempo suficiente para não encomendar mensagem para ninguém. Para não encomendar nada para ninguém. Isso aqui vai encomendado para o fulano. Eu não faço isso. Nós somos uma igreja pequena. Nós compartilhamos problemas. Mas antes de pregar, eu oro. Mas antes de falar com Deus, eu apresento a minha vida no altar do Senhor. Você precisa resolver esse problema. Vem à frente, eu quero orar por você. Você sabe que você precisa resolver esse problema. Vem à frente, eu quero orar por você. É entre você e Deus. Mas o sacerdote de Deus hoje, aqui à noite, sou eu pela misericórdia dele. Eu quero orar por você. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela bondade do teu coração, Jesus, de nos trazer aqui nessa noite, Senhor. Senhor, é o Senhor, Pai, quem estabelece os tempos, ó Senhor, Pai. É o Senhor quem põe e tira reis. Quem somos nós, ó Deus,
para que a nossa vida, Senhor Pai, também não esteja no Teu altar, Senhor, completamente entregue ao Teu querer. Quem sou eu, Senhor, e quem é o meu povo, Senhor Pai? Para que nós decidamos, ó Senhor Pai, como as coisas devem acontecer ou devem deixar de acontecer. Senhor, nessa noite, Pai, eu, na minha própria vida, Senhor, coloco diante de Ti, Senhor, todas as expectativas erradas que eu tive sobre esses dias, ó Senhor Pai, que nós estamos vivendo. E eu te peço, Senhor, em primeiro lugar, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, Senhor Pai, a habitar nesse lugar, Senhor, e trabalhar e edificar a minha casa aqui, Senhor. A me entregar por inteiro, Senhor Pai, para o plano que o Senhor tem nesse lugar, Jesus. Para o plano que o Senhor tem, Senhor Pai, nessa cidade, Jesus. Senhor Pai, entregar por inteiro, Jesus, sabendo que foi o Senhor, Pai, quem nos trouxe aqui, e não para voltar atrás, ó Senhor, Pai. Ó Senhor, saber que os seus olhos estão atentos sobre nós, ó Senhor, e as suas pálpebras, elas testam os homens maus que tentam nos arrebatar, Pai. Senhor, limpa, Senhor, a nossa vinha hoje, Senhor. Limpa, Senhor, Pai, o nosso jardim hoje, Senhor. Limpa, Senhor, a nossa família hoje, Senhor. Limpa o nosso coração hoje, Pai. Levanta-nos, ó Senhor, Pai, nessa cidade, Pai, como uma cidade edificada, Senhor, Pai, sobre os montes, que as luzes das candeias, ó Senhor, não podem apagar. Distribui dons, ó Senhor, Pai, restaura a Tua igreja na noite desse dia, Senhor. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Tome seu assento, por gentileza. Se você tem condições, pegue um papel, um telefone, anote o dia e anote a hora que nós fizemos essa oração. Anote o dia e a hora, porque o Senhor vai começar a lhe lembrar desse dia e dessa hora, sobre as coisas que a partir de agora Ele começa a fazer na sua vida. Você vai se lembrar disso. Você vai se lembrar do que aconteceu aqui. E a sua alma vai se alegrar. E a sua vida vai ser repleta de novos sabores. Sabores renovados, diferenciados. Você vai experimentar coisas durante esse tempo que você nunca experimentou antes. E isso tudo é porque nesse jardim que você vai plantar, as sementes são a mesma do lugar onde você plantaria numa terra boa, mas a terra dá um sabor diferente. A terra vai dar um sabor diferente na sua fruta. Você vai sentir um sabor novo na fruta que você vai comer. O fruto daquilo que vai crescer vai ter um sabor diferente e vai ter um sabor recheado, porque você plantou em tempo de adversidade. O sabor é diferente. E você vai desfrutar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.